Informação, credibilidade, isenção. Está no ar o Jornal Maringá. Olá, está começando o Jornal Maringá, um programa produzido pelos acadêmicos do 6º semestre do curso de jornalismo da Faculdade Maringá. E vamos aos destaques desta edição. Eleições 2016. Saiba quando começa e como acontecem os trabalhos na Câmara de Vereadores. Você sabe quais são as vantagens de ser um microempreendedor individual? MEI é muito menos burocrático e eu tenho representatividade no mercado tanto quanto qualquer outra empresa. Na reportagem de hoje eu trago mais sobre o assunto. E nesta edição você também vai conhecer melhor a cultura da alimentação sem carne e sem qualquer outro derivado animal. Você sabe o que é o veganismo? Então fica ligado porque no programa de hoje tem uma reportagem super especial sobre o assunto. Vamos falar também de condicionamento físico. Tonificar o corpo, indo além dos tradicionais exercícios da academia, explorando seus próprios limites. Essa é a proposta do CrossFit. O CrossFit é para leigo, é para quem já é profissional, ele abrange todas as áreas, é um esporte bem completo. O Jornal Maringá está começando agora. Em ano de eleições, dar uma volta pela cidade e cruzar com um ou mais candidatos em atividade de campanha não é uma tarefa difícil. Mônica, você já foi abordada por candidatos alguma vez? Bastante, viu, Simone? A cada ano a impressão que dá é que o número de candidatos nas ruas tem aumentado muito. Por isso, é muito importante que a população fique atenta às promessas feitas em campanha, principalmente no caso dos vereadores. Outro ponto importante é saber o que o vereador faz, quando de fato ele começa a atuar na Câmara e como acompanhar esse trabalho. Veja na reportagem de Walter Quevedo e Vinícius Duca. A cada 4 anos, brasileiros em todo o país se mobilizam para eleger os vereadores das suas cidades. Próximo ao dia de ir às urnas, tem eleitor atento em todos os passos dos candidatos. A gente avalia, sim, a honestidade dele. Assim, se ele é honesto ou não, se ele é sincero, se fala a verdade ou não fala. Pois é preciso conhecer o candidato o máximo possível agora para não ter arrependimento depois, já que muito do que será decidido pelos ocupantes das cadeiras do Legislativo influencia diretamente na vida de todos os moradores. Saber o que faz um vereador e quais são as suas obrigações é dever de todo eleitor. Era para fazer leis e fiscalizar as obras do município. Agora, o que ele faz? Sei não. Em período eleitoral, não é difícil encontrar candidato prometendo melhorias ou benefícios à população que muitas vezes não serão entregues. Isso porque o vereador não tem autonomia para colocar algo em prática com efetividade e total independência. A função do vereador é legislar, fiscalizar e propor medidas que atendam à coletividade. Então, quando o vereador, um candidato a vereador, aparece com uma promessa de que vai construir alguma coisa ou que vai viabilizar algo que você consiga perceber que é algo muito distante daquilo que é a função do vereador, é bom ficar atento a isso, que de fato não vai ser a função do vereador realizar aquele serviço, construir aquela obra em que ele está prometendo. A posse dos vereadores eleitos já tem data marcada para acontecer aqui na Câmara. No dia 1º de janeiro de 2017, uma sessão solene será presidida pelo vereador eleito que for mais velho. E então todos os 15 estarão ocupando oficialmente o cargo público. No mesmo dia, também irá acontecer a composição da mesa diretora, que vai administrar a Câmara pelos primeiros 2 anos do novo mandato. Com os trabalhos acontecendo na Câmara, a oportunidade é o que não falta para a população acompanhar de perto cada projeto e cada vereador. As sessões acontecem às 19h nas terças-feiras e às 16h às quintas, sempre transmitidas ao vivo pela internet na página da Câmara Municipal. Eu acompanho porque eu já presenciei, sabe, assim, coisas, projetos. Eu participo de projeto que um vereador aqui em Maringá realiza.
E é um projeto bem bacana, sabe? Que ele está se estendendo já em vários bairros. Então eu estou sempre acompanhando, eu sempre vejo reportagem, eu estou meio sempre atenta no que está acontecendo. Pois é um trabalho muito importante e que precisa, cada vez mais, ser acompanhado de perto pela população. E vamos falar de trânsito agora. Uma pesquisa revelou que usar o aparelho celular enquanto dirige pode ter o mesmo efeito de conduzir o veículo alcoolizado. Quem traz os detalhes para a gente é a repórter Amanda Tavares. É isso mesmo. Todos os meses, cerca de 10 mil motoristas são registrados no estado do Paraná usando o celular no volante. Por isso, a partir de novembro, quem for pego mexendo no celular receberá uma multa de quase R$300 e sofrerá uma infração gravíssima. É com vocês aí no estúdio. Obrigada, Amanda. Tá aí uma combinação perigosa e que coloca em risco a vida de muita gente. O desemprego vem assombrando a vida dos brasileiros. Para sair dessa situação, muita gente tem recorrido a uma das possíveis saídas: ser dono do próprio negócio. E você, já pensou em se tornar um microempreendedor individual? Confira na reportagem de Arthur Mendes e Luciana Gomes. Segundo o IBGE, no primeiro semestre de 2016, o desemprego atingiu a taxa de 11,3%. Esse é o maior índice registrado desde 2012. Na contramão disso, em tempos de crise, o número de trabalhadores autônomos costuma subir. A Lei Complementar número 128, criada em 2008, concedeu condições especiais para aqueles que trabalhavam informalmente. E é aí que surgiu o MEI, o microempreendedor individual. Poder trabalhar por conta própria e ainda se legalizar como empresário, essas são uma das vantagens que o MEI oferece. E aqui em Maringá existe a Sala do Empreendedor, espaço destinado à abertura desse processo. Qualquer pessoa pode ter o MEI, né? Só pessoas que têm empresa, já tem um CNPJ no nome, ele vai ficar impedido enquanto esse CNPJ estiver aberto. Aí ele fechando, ele pode abrir o MEI tranquilamente. O MEI oferece para ele, se de repente ele sofre um acidente, ele vai poder receber o auxílio doença por acidente, o auxílio doença mesmo, no caso se ele fizer uma cirurgia, né? A mulher tem maternidade e ele também vai poder participar de licitações e ainda emitir nota fiscal quando ele tiver alguma solicitação de nota. Ele pode ter um funcionário, né? Somente um. Para se enquadrar no MEI é esse o critério, um funcionário apenas. Uma das grandes vantagens oferecidas é poder ter Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CNPJ, o que facilita a abertura de conta bancária e a emissão de notas fiscais. No final de 2014 eu me formei em comunicação social, eu sou publicitário e na minha área principalmente é muito comum o trabalho de freelance, que no caso é o autônomo, né? E aí assim que eu me formei eu optei por entrar no mercado de trabalho de uma forma diferente. Pesquisei um pouco sobre microempreendedor e fiquei sabendo da MEI. A microempresa, a MEI, né, ela oferece oportunidade de você estar legalmente oferecendo o teu serviço. Então eu consigo trabalhar como empresa para empresas e tem as vantagens da nota eletrônica. Então é tranquilo para mim, eu não preciso sofrer muito com burocracia. Para se tornar um microempreendedor individual, é necessário faturar no máximo R$60 mil por ano e não poder ter participação em outra empresa. O MEI ele vai ter que pagar R$44 que refere-se ao INSS dele e R$5 se ele prestar serviço, por exemplo, pedreiro, cabeleireira, e se ele vende algum produto, daí ele paga o ICMS, que é R$1. Então, no máximo, o MEI ele vai estar pagando R$49 para ter a empresa aberta. Com o pagamento das contribuições, o microempreendedor tem benefícios como auxílio maternidade, auxílio doença e aposentadoria. MEI é muito menos burocrático e eu tenho representatividade no mercado tanto quanto qualquer outra empresa. E se você ficou interessado em se tornar um microempreendedor individual, saiba que é preciso apresentar uma série de documentos para dar início ao processo. A repórter Cássia Fior tem os detalhes.
Pois é, para você que acompanhou aí a reportagem e tem interesse em se tornar um microempreendedor individual, precisa de alguns documentos específicos, sim. E primeiro de tudo, precisa ser pessoa física e não ter participação em nenhuma outra empresa, seja como sócio ou como titular. E para formalizar como MEI é muito simples, basta entrar em www.portaldoempreendedor.gov.br e lá informar número de CPF, data de nascimento do titular, número do título de eleitor ou então também o número do último recibo de entrega da declaração anual de imposto de renda pessoa física. E um outro ponto importante também é a respeito do seguro-desemprego. Uma regra de 1990 exige que se o trabalhador com carteira assinada for demitido sem justa causa e tiver uma empresa, se for um microempreendedor, ele não tem direito a receber o seguro-desemprego. Isso vale também para aqueles que já estão recebendo esse benefício e que vão se tornar aí um microempreendedor individual. A partir do momento que ele vira MEI, ele perde esse direito do benefício do seguro-desemprego. Isso porque o governo diz que o CNPJ caracteriza o cidadão como possuidor de renda própria e, sendo assim, então ele não se enquadra nos critérios necessários para receber o seguro-desemprego. Volto com vocês aí no estúdio. Se ainda ficou alguma dúvida, você pode acessar o site do Sebrae, onde tem todas as informações sobre o processo de abertura do MEI. E hoje no Jornal Maringá tem uma reportagem especial sobre um estilo de vida que ganha cada vez mais adeptos. É daqui a pouco. Depois do intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com o Jornal Maringá. A vida moderna é cheia de aborrecimentos, prazos, frustrações e cobranças. Para muitas pessoas, o estresse se tornou comum no dia a dia. Só que o que pode parecer algo do cotidiano atrapalha e muito a vida de quem se deixa dominar pelo estresse e não procura acompanhamento. Veja a reportagem. O estresse, o calor ou até mesmo a rapidez como as coisas acontecem e se modificam. São alguns exemplos. Você já notou que o dia parece ter cada vez menos horas? As ruas, cada vez mais carros. Estamos sempre correndo e não temos tempo para nada. Pois é, tem horas que temos que respirar fundo e contar até 3. De acordo com um estudo realizado pela Associação Internacional do Controle de Estresse, a ISMA, o Brasil é o segundo país mais estressado do mundo. No ranking, os brasileiros perdem apenas para o Japão. Um dos fatores desencadeador do estresse é o estresse ocupacional, que afeta 69% da população brasileira. As pessoas estão cada vez mais estressadas. Os primeiros sinais de que a pessoa está em estresse e talvez o mais significante seja a alteração de humor. Aquela pessoa que passa a ficar mais irritadiça, dá mais resposta, às vezes não é do perfil dela, é uma pessoa mais tranquila, e aí você percebe que essa dinâmica ela começa a modificar. Ela já está dando indícios de que alguma coisa não está correto. A agressividade, irritabilidade, o afastamento social, perda de concentração e memória, além das disfunções do sono, insônia ou sono em excesso, problemas intestinais, alterações na pressão, além de ganho ou perda de peso, são os principais sintomas observados do estresse. Pode, em longo prazo, causar diversos problemas de relacionamento e até mesmo depressão. Às vezes acaba discutindo, por exemplo, brigo com meu pai, ele não deixa eu usar o carro. Aí a gente me dá um castigo e tal. É um mal presente na vida moderna. E para algumas pessoas, esse problema está diretamente relacionado ao cotidiano do trabalho. Aí cada pessoa consegue controlar de alguma forma, né?
E a maioria estressa fácil, principalmente no trabalho, quando surge algum obstáculo, alguma coisa mal sucedida. Mas o importante é saber controlar ele. Todo mundo estressa, todo mundo vai sentir alguma vez aí ou outra, né? O estresse dá vários sinais e é possível identificá-los com clareza. Vale lembrar que o estresse afeta a mente, o corpo e o comportamento de muitas maneiras. Cada indivíduo responde a esse distúrbio de formas diferentes. No Brasil, 1 em cada 5 trabalhadores descreve o estresse no trabalho como algo excessivo. E olha só, o estresse é um risco ainda maior quando afeta as mulheres que querem engravidar. Nesses casos, é indispensável a busca pelo bem-estar e a saúde psicológica. Matheus Giroto conta pra gente qual a relação do estresse com as chances de engravidar. Olha, Simone, um estudo realizado pela Universidade de Louisville constatou que viver momentos estressantes durante o período fértil pode ser prejudicial para as mulheres que querem engravidar. Esse estudo contou com 400 testes envolvendo mulheres de até 40 anos de idade, onde elas registravam diariamente os seus índices de estresse. Das mulheres que julgaram estar estressadas, elas tinham 40% menos chances de engravidar. Já as mulheres que durante esse período de ovulação não estavam estressadas, elas tinham 45% mais chances de engravidar. Por isso, uma saúde psicológica e bem-estar, deixando de lado o estresse, é fundamental nesse momento. Mônica, Simone. Obrigada, Matheus. E agora a gente vai conferir a primeira parte da nossa matéria especial sobre veganismo. Essa palavra foi criada na década de 1940 por um advogado inglês que era vegetariano e defendia os direitos dos animais. Nos últimos anos, é cada vez maior o número de veganos, que é como são chamados os adeptos desse modo de levar a vida. Na reportagem de Beatriz Catarim e Rodolfo Baldassi, você vai conhecer um pouco mais desse assunto. O veganismo busca uma vida mais harmoniosa não somente para as pessoas que aderem ao modo de vida, como também para o meio ambiente e, portanto, para o planeta inteiro. 63% das áreas cultiváveis do planeta são destinadas à pecuária. A previsão para 2050 é que vai dobrar o consumo. Isso quer dizer que a gente precisa de 126% da área do planeta cultivável para criar animais, o que claramente é insustentável. A palavra veganismo foi utilizada pela primeira vez em 1944 pelo advogado inglês Donald Watson. Ele era vegetariano e não comia carne, mas também lutava pelo direito dos animais, então resolveu adotar um estilo de vida totalmente diferente. É o praticante da filosofia vegana, não é isso? Tipo de dieta em que você não come nada de origem animal e também não se veste nada com origem animal. Imagine a sua compra no supermercado. Carnes, leite, ovos, iogurte, queijo, gelatina, mel e até cosméticos. Nada disso. Para um vegano, todos esses produtos representam a exploração dos animais e são proibidos. É uma questão de ética, o que também impede o vegano de usar lã, couro, pele e por aí vai. Em 2007, eu tinha por volta dos 13 anos, eu vi algumas tirinhas na internet, bem aleatoriamente, assim, foi no Orkut, a antiga rede social, e daí eu comecei a pensar sobre isso. Até então eu não conhecia ninguém que era vegetariano, não tinha contato com esse mundo, e através do humor ali eu vi uma coerência. Então, imediatamente eu parei de comer carne. Mas só depois de muito tempo, no caso, no ano passado, bem no início, que eu decidi abolir os outros produtos de origem animal. Quando eu tinha uns 17 anos, mais ou menos, eu vi um show de uma banda e aí no palco o vocalista falou alguma coisa a respeito de direitos dos animais, questão de você ser... falou sobre libertação humana e libertação animal, né? E me identifiquei e a partir daí parei. Foi por questão ética, assim mesmo. A princípio, parece difícil mudar a dieta de forma tão drástica. Os veganos admitem que a fase de adaptação realmente não é fácil, mas vale a pena. Se você é muito apegado a comer coisas industrializadas, a comer coisas
fora, assim, você vai sentir uma certa dificuldade. Mas, assim, para um almoço simples, eu como, tipo, arroz, feijão, aí eu como legumes, salada, tipo, uma batata. Mudou tudo, na verdade, né? Porque, assim, eu sou filho de pai que era açougueiro, entendeu? Minha mãe é mineira, todo mundo come muita carne. Eu tinha uma outra cultura, né? A cultura da carne estava muito inserida na minha família, ainda está até hoje. Que história, hein? Um filho de açougueiro que hoje não come carne e nem usa nada de origem animal. Você viu aí o depoimento do Paulo e da Kellen. Mas será que não existe alguma contraindicação médica para quem adota este estilo de vida? No próximo bloco, um médico, mestre em nutrição, vai responder essa pergunta para a gente na segunda parte desta reportagem. O Jornal Maringá volta já. Estamos de volta com o Jornal Maringá. E agora vamos falar de cultura. Todo mundo gosta de assistir filme, né? Mas você sabia que tem gente que leva o ato de assistir filme muito a sério? A repórter Tatiane Santos traz uma reportagem sobre o movimento de Cineclube em Maringá. A primeira produção cinematográfica foi dos irmãos Lumière. Isso aconteceu em 1895 na França. Você já deve ter visto algo sobre eles. A partir daí, grandes produções e cineastas começaram a surgir, alguns vindos de escolas de cinema e outros dos próprios cineclubes. Mas afinal, o que é o cineclubismo? Então, é um pessoal que se reúne para assistir filmes, principalmente assistir filmes. Aí depende do cineclube. Tem alguns cineclubes que têm o intuito de desenvolver determinadas técnicas ou determinados conhecimentos de cinema. Então, estudo, por exemplo, uma escola de cinema no Velho Vaga, uma escola francesa de cinema da década de 60. Ou estuda, por exemplo, Cinema Novo, que é uma escola de cinema também da década de 60, só que do Brasil. Então, ele tem esse objetivo, estudar cinema, assistir filmes, para poder aprender um pouco mais sobre cinema, ou sobre o filme que foi feito em determinada época, ou em determinado país, determinado movimento. Tamires, coordenadora do grupo de Cineclube de Maringá, conta como surgiu a ideia de criar uma Magenta Clube e como se desenvolve os encontros. Na verdade, a ideia veio do interesse do pessoal da pós-graduação de Linguagem Audiovisual e Cinema, né? E o pessoal quis continuar produzindo produtos audiovisuais mesmo depois de ter acabado a pós-graduação. Aí a gente quis se juntar, justamente para continuar fazendo essas reuniões, decidir o que a gente ia produzir. A gente faz de acordo com o interesse do nosso grupo. Então, se a gente quer fazer de um gênero, vamos escrever um roteiro daquele gênero e vamos produzir todos juntos aquele mesmo, ou pelo menos o pessoal que tiver interesse. A gente divide os projetos ali de acordo com o interesse do grupo. Principalmente para a gente, agora que a gente vai começar a direcionar melhor, vai ser para termos mais referências. Então, por exemplo, se a gente quer traduzir uma passagem do roteiro para a imagem, que é o que a gente pretende fazer. Como que a gente vai fazer isso? O jeito que eu acho mais certo de você aprender é vendo quem já faz isso e como faz. A cultura do cineclubismo no Brasil existe há mais de 80 anos. O primeiro cineclube foi no Rio de Janeiro, em 1929, chamado Chaplin Club. E segundo pesquisadores do Ministério da Cultura, hoje existem mais de 700 cineclubes espalhados por todo o Brasil. Isso representa uma faixa de 12,6% de cidades. O ato de assistir filme proporciona um olhar crítico e técnico, onde todos expõem suas ideias em grupo, gerando discussões e novos valores. Todo tipo de arte tem um valor, assim. Acho que você saber sobre qualquer tipo de arte vai acrescentar para você uma maneira de saber, às vezes, conversar melhor, uma maneira de saber interagir com a sociedade de uma maneira melhor. Poderia ser pintura, poderia ser música, poderia ser várias outras formas de manifestação artística. Como todas essas, eu acho que o cinema é uma manifestação que vale a pena se estudar e se interessar. Você acaba aprendendo muita coisa através de filmes, através de histórias que são contadas nesses filmes, né? As gerações de cineclube vêm se revezando na formação de um público cada vez mais interessado nesse tipo de cultura. O Logan é tão pequenininho, né? Tem 7 meses agora e desde a barriga ele frequentou a especialização, né, de cinema. E agora ele também está indo no cineclube junto. Então ele está envolvido nessa pequena rotina
de assistir filmes, né, e debater depois. Ele já está acostumado a isso. Essa parte da cultura cinematográfica não está ainda muito inserida, pelo menos no nosso ambiente, né, na nossa cidade. Tem uma carência certa disso e é bom quanto maior o público que a gente conseguir atingir, quem dera, né, pudesse ser todas as crianças até nas escolas, então acho que isso é excelente. Opção de entretenimento é o que não vai faltar. E vamos continuar a reportagem especial de hoje sobre o veganismo. Você já viu que esse é um estilo de vida sem carne e sem nada de origem animal? Pois é. Agora você vai ver em Maringá alguns empreendedores já enxergaram o potencial desse negócio. Em Maringá, já existem diversos restaurantes veganos e vegetarianos. Eu sou daqui de Maringá mesmo, mas eu morei em Curitiba há 14 anos, né? Nesse tempo lá eu tive um cachorro-quente na rua que era vegetariano. E aí, a partir daí, sentiu a necessidade de ter um ponto fixo, né? Como já tinha muita vontade de voltar para a cidade, para cá, né, para Maringá, eu fiz uma pesquisa de mercado, vi que tinha um público até legal e tal. Aí a gente decidiu montar um café aqui. Nosso maior público é um público que não é vegetariano. Eu acho isso bem interessante, né? Que acaba sendo o pessoal que acaba conhecendo uma comida diferente, assim, gostosa também, né? Quando você faz um prato vegetariano, e principalmente se for um vegetariano estrito, que não tem ovos, laticínios, não tem nenhum produto de origem animal, ele vai estar oferecendo um prato que todo mundo pode comer. E sem contar que quando ele faz isso, ele tem mais 10% da população que ele está agregando para o negócio dele. Então, com esses dados, a gente pode dizer claramente que quem está investindo no vegetariano hoje está abrindo portas de mercado que antes não existiam, não era tão claro isso. Mesmo vegano ou vegetariano, essas práticas isentam os animais de uma vida inteira destinada ao sofrimento, apenas para que possamos desfrutar deles como alimento ou vestuário. É aquela história. Muitas vezes uma criança come um hambúrguer e não tem nem ideia que aquilo é feito com restos de animais e que milhões deles são mortos para satisfazer o apetite humano. É que as pessoas não associam, né? Geralmente elas não pensam sobre alimentação. Para mim, depois que eu vi que ali é um fruto de uma crueldade, de uma exploração horrível, eu não vejo mais como um alimento, eu vejo dessa forma. Isso encaixou muito na minha vida, assim, né? Porque me deixou pensativo desde aquele dia, assim. De tipo, você resgata um bicho, você gosta de cães e gatos, mas você come o boi. E será que ser vegetariano ou vegano tem alguma contraindicação? Todo indivíduo pode ser vegetariano, seja criança, seja adulto, gestante, atleta. Desde que a dieta seja planejada, como é desejável para qualquer dieta com ou sem carne, planejamento, essa dieta pode ser seguida por todas as faixas etárias. Eu vejo que na questão da digestão, não é uma digestão tão pesada, eu me sinto mais leve, eu me sinto mais forte. Né? Eu pratico exercícios físicos, eu faço polidense 2 vezes por semana, faço balé, em nada me falta força para fazer essas coisas, né? Os alimentos de origem vegetal, eles tendem a ter um volume maior com uma concentração menor de calorias. Então eu costumo dizer que quem quer emagrecer precisa comer mais. Se você comer direito, você vai comer um alimento que tem um volume maior com menos calorias. As pessoas acham que uma alimentação vegana é uma alimentação que vai te deixar fraco, mas é muito pelo contrário. Inclusive, tem vários atletas que são veganos e que são muito fortes. Em termos calóricos, 2 bolachas recheadas você pode trocar por 22 morangos ou por 45 jabuticabas. Ou seja, você troca um lanche com 4 bolachas recheadas por 22 morangos mais 45 jabuticabas, que talvez você nem consiga comer tudo isso. E você vai acabar ingerindo menos calorias, comendo de forma mais saudável. E agora que você já sabe o que é o veganismo, que tal mudar de vida? Bacana, né? E agora, com uma alimentação mais saudável, que tal cuidar do condicionamento físico? Você sabe o que é CrossFit? Nossa equipe acompanhou um treino dessa modalidade. Confira na reportagem. Com som de rock, eles se exercitam. No CrossFit, vale tudo: pular corda, erguer pesos e até mesmo escalar paredes. O CrossFit é uma atividade intensa, por isso é necessário sempre o acompanhamento de um profissional durante os treinos.
Com foco na saúde, os treinos são praticados em academias. O CrossFit é uma atividade de modalidades mistas, né? Então a gente combina e recombina as atividades de ginástica, aeróbica e levantamento de peso, né? Tanto levantamento de peso olímpico quanto o levantamento de peso da própria academia, né? O powerlift, né? O supino, o agachamento, entre outros. Os benefícios são inúmeros e o principal, melhora o condicionamento físico. A gente trabalha tanto o ganho de massa muscular, o ganho de força, resistência, flexibilidade, agilidade. Então é um ganho de condicionamento físico geral mesmo. A gente foca mesmo na saúde do atleta ou do aluno. Com mais de 3.000 unidades espalhadas pelo mundo, o CrossFit surgiu nos Estados Unidos. Entre os equipamentos usados estão as argolas e as barras. Por ser uma atividade que trabalha com movimentos funcionais, auxilia em práticas comuns do dia a dia. A gente treina CrossFit porque o funcional, você está preparado para o dia a dia. Tanto quando for amarrar o sapato ou colocar alguma coisa em cima do guarda-roupa, você já está melhor preparado do que como se fosse um movimento sem a funcionalidade. E um movimento que eu faço já faz 3 anos já. Essa modalidade tem ganhado popularidade no Brasil e pode ser praticada por pessoas de qualquer idade ou nível físico. Só é necessário muita paciência e adaptação. O CrossFit é para leigo, é para quem já é profissional, ele abrange todas as áreas, é um esporte bem completo. Lembrando que é sempre necessário o auxílio de um profissional para o início de qualquer tipo de atividade física. E o Jornal Maringá de hoje fica por aqui. Até a próxima. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima.